Logo após o lançamento do livro A Noite dos Espantalhos e Parasitas, eu fiquei conhecendo o professor Luiz Cruz, que tinha um curso de português e tinha um grupo que lia, né, chamava Grupo Veredas. Eles liam livros e faziam discussões literárias. Nós, pela proximidade, inclusive na construção do PT em Franca, ele também participava muito nessa época, nós nos aproximamos e resolvemos, discutindo em conjunto, em 1982, criar uma entidade que congregasse os artistas locais na luta pela cultura, pela preservação da memória local, por ter mais atividades culturais na cidade. Então, com isso, juntou-se o nosso grupo de artistas plásticos com o grupo do Cruz e outras pessoas ligadas ao teatro, à música, que gravitavam ali em torno dessas atividades, e criamos o Laboratório das Artes de Franca, que era um movimento cultural, né, para que Franca pudesse ter uma dinâmica maior, né? Então, nessa época, eu estava na prefeitura ainda e comecei a fazer um trabalho exatamente em função da questão da preservação do Hotel Francano, e fazer um trabalho de pesquisa sobre a arquitetura urbana da cidade, sobre o que preservar, o que seria importante preservar. E a partir disso, de levantamentos fotográficos, eu andei pela cidade, visitei pessoas que tinham fotos antigas da cidade, no próprio museu histórico, fui levantando uma série de informações sobre a história urbana local, e nessa época eu vi que um livro do professor Benedito Toledo, que se chamava São Paulo, 3 Cidades em um Século, que mostrava o processo de transformação da capital de São Paulo, que era uma cidade de taipa, depois virou uma cidade de tijolos, e depois uma cidade de concreto, né? Uma transformação muito rápida. E eu achei aquilo tão interessante, a ideia, eu falei, eu preciso fazer algo parecido aqui em Franca. Então, com base nisso, eu escrevi esse livro, que se chama Franca, Itinerário Urbano, que foi publicado em 1983. Já é uma edição do Laboratório das Artes, uma das primeiras obras editadas pelo Laboratório das Artes, em que nós levantamos muitas imagens sobre a cidade, né, com desenhos. A Thalie fez alguns desenhos mostrando como é que a cidade foi mudando ao longo do tempo, e junto com isso tinha uma ficção contando um pouco a história da cidade. Então eu juntei as duas coisas, a história urbana, a pesquisa realmente dos documentos, dos livros, com uma história ficcional de uma família, né, que podia ser a minha, que a minha família está aqui desde o século XIX, né, por parte de pai. Então, contando um pouco a evolução dessas mudanças da cidade. Isso só foi possível porque eu tive um mecenas, né? Eu fui atrás do seu Nelson Pucci, que era um dos proprietários do Grupo Amazonas, mostrando para ele a ideia de se fazer algo que preservasse a memória da cidade, porque tinha acabado de ser destruído o Hotel Francano, a gente havia sido derrotado, né, pelas forças retrógradas que não queriam nada disso, que achavam que modernidade era destruir o velho e construir tudo novo, sem levar em conta a memória, né, que é o que nos dá uma identidade cultural. E ele topou. E ele topou e falou, não, só que nós vamos fazer 2.000 exemplares, porque isso é algo que tem que ser divulgado nas escolas, tem que ser algo que as pessoas tenham acesso. E assim foi feito, né? Ele bancou, inclusive, de fazer na mesma gráfica que aquele livro do Benedito Toledo. Tem o mesmo padrão, né, de qualidade do livro do Benedito Toledo, que inspirou esse trabalho. Eu pedi para o meu professor de arquitetura, o Eduardo Corona, que fizesse o prefácio, ele que escreveu o prefácio desse livro. Então é um trabalho que se tornou uma espécie de referência, né? A maior parte dos trabalhos sobre Franca
sempre apresentam na sua bibliografia esse livro, porque ele é um primeiro registro que junta muitas informações de pesquisa, de livros, com a ficção, misturado com a ficção, contando um pouco da história. Nessa mesma época, eu enveredei por um outro caminho. Eu resolvi fazer o mestrado na USP. Então, exatamente com base nessa pesquisa, eu falei, eu vou avançar mais em outras pesquisas sobre a história da cidade, sobre a arquitetura local, ao mesmo tempo que continuava escrevendo contos e ajudando a criar o laboratório. Nessa época eu construí um prédio na Rua Cuba, no Jardim Consolação, um prédio que abrigasse o Laboratório das Artes, as atividades culturais do laboratório. Então, o cineclube, as exposições de arte, os concursos de poesia falada, tudo isso começou a acontecer nesse prédio da Rua Cuba. E eu continuei produzindo alguns contos nessa época. Vocês vão saber no próximo capítulo.